Olá, me chamo Leonardo Fogaça, sou mestrando em Engenharia Florestal pela UFPR, e, em conjunto com a minha orientadora, a professora doutora Daniela Biondi, venho apresentar um pouco da pesquisa que desenvolvo com o título de Práticas de Controle Populacional de Insetos e Viveiros de Mudas para a Arborização Urbana. A tomada de decisão do controle de uma praga florestal pode ser realizada a partir do conhecimento de danos potenciais ou já ocorridos por essa praga, sendo que o controle preventivo é uma das maneiras de reduzir custos de produção. Tendo em vista isso, o objetivo desse trabalho foi determinar as práticas de controle de insetos num viveiro de arborização urbana, considerando as limitações e oportunidades oferecidas por esse tipo de ambiente. O trabalho foi realizado no Horto Municipal da Barreirinha, o maior viveiro de produção de mudas arbóreas da Prefeitura Municipal de Curitiba, que está localizado dentro do perímetro urbano numa zona residencial. O levantamento de insetos foi realizado por meio de coletas ativas e coletas passivas com auxílio de armadilhas do modelo PET Santa Maria, no período de 2019 a 2020. Foram coletados um total de 1.522 indivíduos de 10 ordens, das quais 8 possuem representantes com potencial de causar danos às mudas produzidas. Os métodos de controle avaliados foram levantados a partir de literatura especializada e são a catação manual, que consiste na captura de insetos ativamente pelo coletor, a utilização de armadilhas atrativas com iscas alimentares ou atrativos químicos, a remoção de plantas ou partes atacadas visando eliminar o ciclo de vida de insetos, broqueadores, serradores ou minadores, a seleção de espécies ou variedades resistentes visando plantas menos vulneráveis ao ataque dos insetos, o favorecimento de predadores e hospedeiros naturais, sendo que os predadores e os parasitas atuam como controladores populacionais, enquanto os hospedeiros naturais são plantas muitas vezes mais atrativas para a colonização desses insetos herbívoros do que as mudas produzidas no viveiro. Esse é um quadro de comparação dos métodos de controle em relação às 8 ordens coletadas. É evidente que o favorecimento de predadores e hospedeiros é um método com maior ordens em comum para a recomendação de controle, e se aliado com a catação manual e as armadilhas atrativas, se torna uma maneira de controle viável para a situação do viveiro florestal e condizente com as atividades lá praticadas. E também é importante considerar a remoção de plantas e partes atacadas para interromper o ciclo de vida de diversos insetos. Infelizmente, a alternância para espécies e variedades mais resistentes nem sempre é viável no ambiente de viveiro florestal e arborização urbana. Considerando isso, a presença de cercas vivas e fragmentos de vegetação no viveiro e próximo a eles são fundamentais para atrair controladores, e a diversidade de espécies produzidas no viveiro torna importante conhecer as populações associadas e a ecologia desses insetos para efetivamente determinar métodos de controle de danos. Essas são as minhas referências. E obrigado. Olá a todos, meu nome é Crislara Oliveira, sou mestranda do programa de pós-graduação em Ciências Ambientais e Florestais da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Irei apresentar o trabalho intitulado de Uso do Biossólido e diferentes manejos de recipientes na produção de mudas de andrantes impetiginoses, sendo eu a primeira autora, como segundo autor e também orientador, o professor doutor José Carlos Arthur Júnior, e terceiro autor, o professor doutor Marcel Carvalho Abreu. Primeiramente, eu gostaria de destacar que a produção de mudas é uma etapa de grande importância para uma boa estabilização dos projetos de arborização urbana. O objetivo geral do estudo foi avaliar 2 substratos, dentre eles o biossólido, e 2 manejos de recipientes na produção de mudas de ipê roxo destinadas à arborização urbana. O experimento foi conduzido no período de outubro de 2018 a março de 2020, no viveiro florestal da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Foram utilizados 2 substratos, o biossólido oriundo do tratamento de esgoto sem fertilização, na proporção de 100%, e uma formulação composta por terra de subsolo, esterco bovino e areia na proporção de 5:4:1, que recebeu fertilização de base e de cobertura. O manejo de recipiente foi realizado de 2 formas, sendo o primeiro manejo TC, a produção da muda foi iniciada em tubete de 280 centímetros cúbicos e após 120 dias foram transferidas para o citropote de 3 litros, onde permaneceram por mais 120 dias. O segundo manejo C, a produção já teve início no citropote de 3 litros, onde as mudas permaneceram por 240 dias. Aos 240 dias, todas as mudas foram transplantadas para o vaso de 15 litros, onde permaneceram até os 510 dias.
Dados de altura e diâmetro do coleto foram coletados mensalmente entre 90 e 510 dias para a avaliação do experimento. Como resultado, aos 510 dias houve diferença significativa, sendo o manejo iniciado no citropode superior ao manejo iniciado no tubete, assim como o manejo do biossólido foi superior ao substrato formulado para as variáveis altura e diâmetro do coleto. Diante dos resultados, recomenda-se, então, a adoção do manejo biossólido iniciado nos tropóides 3 litros, seguido do vaso 15 litros, mostrando que esse foi o melhor manejo, pois otimizou o espaço no viveiro e causou a redução do tempo e custo de produção destas mudas destinadas à arborização de vias públicas. Obrigado a todos pela atenção. Oi, pessoal, vou apresentar o trabalho hoje falando sobre qualidade social das praças de Abaeté, Minas Gerais. Meu nome é Bruna Rodrigues de Souza, minha orientadora é a professora Angeline Martini e meu co-orientador é o doutorando em Botânica, Carlos Mário Galvão Cisneros. De acordo com Lima et al. 1994, áreas verdes são consideradas locais onde há o predomínio de vegetação arbórea, podendo ser praças, jardins públicos, bosques, parques urbanos e outros. Os principais objetivos desse trabalho é avaliar a qualidade social das praças presentes na cidade de Abaeté, em Minas Gerais, e tem objetivo específico verificar o estado da infraestrutura local através de avaliações para verificar se as praças estão cumprindo sua funcionalidade social e também avaliar a qualidade social das praças através de uma proposta metodológica qualitativa e quantitativa. A metodologia utilizada foi proposta por De Angelis et al. 2004 e adaptada por Eurish 2018. Foram analisadas 19 praças na cidade de Abaeté, 19 praças é o número total registrado na Prefeitura Municipal da cidade e foram atribuídos valores de 0 a 1 para os parâmetros. E, por fim, calculado o índice de função social, que é a média de todas as variáveis avaliadas. Sendo assim, foi descoberto que das 19 praças avaliadas, 5 são regulares e 14 são praças com índice de função social ruim, ou seja, as melhores praças é a doutora Amador Alves com 0,38 e a doutor Canuto com 0,35, sendo que 1 é o número máximo, que significaria ótimo. E avaliando a frequência dos equipamentos e estruturas presentes nessa praça, temos que o principal equipamento, a principal estrutura avaliada foi os caminhos, se tinham funcionalidade, se estavam em bom estado de conservação, e em segundo lugar os bancos. Quase todas as praças possuíam banco, apenas uma delas que não tinha esse equipamento. E em terceiro lugar, a iluminação, que está relacionado com a segurança para a população utilizar esse espaço, e 15 praças possuíam iluminação e 4 não tinham iluminação. Sendo assim, podemos concluir que faltam muitos equipamentos para implementar nessa praça, que são essenciais, e também que as praças de Abaeté precisam de melhorias para adequarem-se como espaço de lazer e atividades, contribuindo de forma positiva e segura a vida da população. Aqui eu tenho algumas imagens referentes a isso para vocês verem quanto que as praças, algumas estão abandonadas com presença de lixo, que está inviável para a utilização da população. E muito obrigada a todos. Olá, pessoal. Estou aqui para apresentar o trabalho Trabalho na Mais Verde da Extensão Universitária à Política Pública Ambiental, né, ao primeiro Congresso Online de Manejo e Conservação de Árvores Urbanas. Esse trabalho que tem a autoria minha, de Matheus Matos, Eric Martins, Vitor Henrique, Deise Maria e Marcos Meado. Antes da gente adentrar nesse tema da arborização, cabe um questionamento, né? Será que o crescimento das cidades ele ocorre de uma forma acelerada e as áreas verdes acompanham esse crescimento, né? Então, além disso, né, o projeto teve como função a promoção de políticas públicas e ações coletivas, né, da comunidade, promovendo a sustentabilidade ambiental urbana, além de reaproximar o ser humano com a natureza, né, uma vez que as árvores elas são símbolos da natureza e também promovem uma série de serviços ecossistêmicos fundamentais,
né? Aqui está a logomarca do projeto Itabaiana Mais Verde, e também da Universidade Federal de Sergipe como instituição que promoveu essa ação de extensão. Aqui a gente tem como metodologia a avaliação desse projeto de extensão Itabaiana Mais Verde, Plante Você Também Essa Ideia, né, da Universidade Federal de Sergipe 2014, e também de políticas públicas da gestão ambiental municipal de Itabaiana, num bloco de ações chamado Itabaiana Mais Verde. Então, aqui a produção de mudas, né, até o plantio, a gente acompanha aqui também alguns resultados do plantio, né, o desenvolvimento até o estabelecimento dessas mudas nativas em ambiente urbano. Né, além disso, um pouco da ação efetiva da Secretaria de Meio Ambiente do município, que incorporou nas suas práticas, né, esse projeto Itabaiana Mais Verde, seja no Comitê de Arborização Urbana Municipal, no Conselho Municipal do Meio Ambiente, seja em ações de doações, seja em ações de plantios, né, e também ações socioambientais envolvendo a educação ambiental, seja no ambiente formal da escola ou em ambiente não formal. Conclui-se, então, que é necessário e relevante as ações de extensão na universidade, que muitas vezes é negligenciada, e também a busca de parcerias, né, entre instituições diferentes, nesse caso a Universidade Federal de Sergipe e a Prefeitura Municipal de Itabaiana, para fortalecimento de políticas públicas ambientais em âmbito municipal e promover um impacto socioambiental positivo. Sem mais, eu agradeço pela atenção, aqui são os meus contatos e até mais.